Bem, a proposta da minha intervenção é falar um pouco sobre os problemas das transferências intergovernamentais. Já foi bastante facilitado o meu trabalho, porque tanto a palestra do Nilson como da Andréia já tocaram em alguns assuntos que eu vou abordar. Primeiro, um acordo aqui terminológico. Quando eu falo em problemas das transferências intergovernamentais, eu estou me referindo ao gênero transferências intergovernamentais, como naquele esquema, abrangendo tanto as transferências obrigatórias, aquelas decorrentes dos fundos, que financeiramente são os mais significativos, né, o FPE, o FPM, transferências de SUS, todas aquelas transferências que têm amparo na Constituição, do Fundeb, e também os principais, eu diria. Primeiro, é um problema que o Nilson também já tocou, mas ele deu uma ênfase naquela discussão envolvendo benefícios fiscais de ICMS que impactam municípios. Esse realmente é um problema grave, como o Nilson muito bem colocou. Temos aquele precedente, Santa Catarina, mas aqui o meu foco vai ser em relação aos benefícios fiscais que impactam os fundos de participação dos estados e fundos de participação dos municípios. Que também os dados que a Andréia trouxe aqui, a gente viu o impacto que isso gerou de perda de arrecadação e perda de composição do FPE e do FPM para os municípios nos últimos anos. A gente sabe que essa é uma luta que os municípios e os estados tentaram implementar na própria nova lei do FPE. Esse dispositivo da lei do FPE dizia exatamente isso, que as desonerações tributárias feitas pela União não poderiam impactar no FPE e no FPM. O dispositivo foi vetado, o veto foi mantido, mas claramente ali naquela ocasião, se bem em 2013, já havia um consenso de que era preciso tomar alguma medida, porque o impacto que esses benefícios da União concedidos nos últimos anos na arrecadação do FPE e do FPM foi bastante significativo. A gente sabe que depois dessa questão foi para o Supremo, como o Nilson colocou, naquela repercussão geral que foi decidida em 2016, o Supremo optou por definir que não haveria esse direito à compensação pelos estados e municípios em razão de benefícios fiscais concedidos pela União. Foi um precedente numa repercussão geral, que, concordo com o Nilson, até no meu sentir, entra de alguma forma em contradição com aquele precedente envolvendo o ICMS e os municípios. É difícil realmente compatibilizar esses dois precedentes, mas o fato é que, na prática, o que nós temos é isso, a composição atual do Supremo, de 2016, estabelecendo que o que haveria seria uma espécie de expectativa de direito dos municípios e dos estados para a arrecadação de distribuição de recursos via FPE e FPM. E aí, do ponto de vista prático, como ficamos, né, em relação a isso? Porque o problema está aí colocado, muitos municípios e estados vêm sofrendo nos últimos anos com diminuição de recursos que recebem do FPE e do FPM. A gente sabe que isso traz impactos em várias frentes. Talvez a principal seja o fato de que, com a queda da receita, os municípios e estados acabam tendo um percentual mais elevado de gasto com o pessoal, porque o percentual de gasto com o pessoal nada mais é do que uma equação que leva em consideração a receita corrente líquida e a despesa com o pessoal. Lógico que se você diminui a receita corrente líquida, ainda que você não contrate ninguém, o teu percentual de gasto com o pessoal vai ser elevado. E a gente sabe que município e estado com percentual de gasto acima do limite de 60% da LRF sofre uma série de sanções. As piores, vamos dizer assim, são aquelas do artigo 23, parágrafo 3º da LRF, não obter transferências voluntárias e não obter garantia para a operação de crédito. Nesse sentido, me parece que foi positiva a modificação ocorrida no final do ano passado, em que houve uma modificação, incluído um artigo, parágrafo 5º do artigo 23, pela Lei Complementar 164, estabelecendo que aquelas restrições do parágrafo 1º não se aplicam no caso de queda da arrecadação do município superior a 10%. Que seja, veja, no inciso 1, decorrente de diminuição de transferências recebidas do Fundo de Participação dos Municípios. Então, me parece que
foi uma solução legislativa, até que foi muito criticada na época, se alardeou como se fosse uma implosão da LRF, mas me pareceu natural que, diante da decisão do Supremo, considerando que os municípios não tinham direito à compensação, foi uma solução legislativa, me pareceu adequada. O segundo problema, em relação às transferências intergovernamentais no Brasil, me parece o fato de que nós não temos no Brasil um índice, vamos dizer assim, que possa, de alguma forma, casar essas duas grandes realidades. Esforço fiscal de entes subnacionais, quer dizer, qual é o nível de responsabilidade fiscal que um ente possui na arrecadação dos seus tributos próprios, com transferências intergovernamentais. Em resumo, um município que tenha uma arrecadação própria relevante, porque é um município com responsabilidade fiscal, é um município, por exemplo, que atualiza sua planta de valores regularmente, é um município que tem uma estrutura tributária razoável, que tem uma arrecadação de ISS razoável, ou até mesmo o Estado também, que tem a responsabilidade fiscal na arrecadação de ICMS, só conceda benefício de acordo com as regras do CONFAS. Esse Estado, esse município, recebe o mesmo valor, praticamente, de transferências intergovernamentais que um município ou um Estado que não tem uma responsabilidade fiscal em relação às suas receitas próprias. Então, qual é o nível de, vamos dizer assim, estímulo que a gente concede para um município ou para um Estado adotar uma política de responsabilidade fiscal em relação à arrecadação dos seus próprios tributos, se a gente não coloca nenhum tipo de problema para aquele Estado ou município que não prova uma responsabilidade fiscal maior. Quer dizer, fica muito fácil, e é o que muitos municípios fazem, muito cômodo eu arrecadar muito pouco de tributos próprios, arrecadar pouco IPTU, arrecadar pouco ISS e viver de transferências intergovernamentais, já que não há essa relação. Então, me parece que é um outro problema, no caso brasileiro, e que estudos não faltam, como eu trago aqui, mostrando essa relação de que, geralmente, os estados e municípios que são aqueles com menor responsabilidade fiscal em relação à arrecadação tributária própria são municípios que demonstram maior grau de desperdício de recursos públicos. Porque, é claro, o dinheiro que você obtém de forma fácil, geralmente você gasta mal. O dinheiro que você arrecada através do seu esforço próprio, né, arrecadando dos seus munícipes, é um dinheiro que você tende a gastar bem. Isso é uma regra da vida que vale também para o direito financeiro. Um terceiro problema das transferências intergovernamentais, aí de respeito mais relativo às transferências voluntárias, lá do artigo 25 da LRF. As transferências voluntárias, como esse trecho do professor Barroso bem indica, elas sempre continuam sendo criticadas no Brasil, porque, como o próprio nome diz, como ela depende de vontade política, muitas vezes, é lógico que a vontade política da União em relação a municípios e a estados que estão alinhados politicamente com o presidente é sempre muito maior. Então, desde essa época, como o ministro Barroso já dizia, que a transferência voluntária, de alguma forma, ela tende a tornar as relações federativas muitas vezes pouco republicanas, muito na base da afinidade partidária e esquecendo-se muitas vezes de municípios que precisam até mais de recursos. Esse é um problema claro que existe no Brasil. Muitos estudos comprovam isso, mas não é um problema só do Brasil, porque, vejam, eu encontrei um estudo aqui de Portugal, em que o autor, fazendo referência lá ao que eles chamam as autarquias, que seriam, mal comparando, os nossos municípios aqui, né? O estudo dizendo exatamente isso, quer dizer, comprovando com dados, e nós já temos vários estudos assim no Brasil, comprovando com dados numéricos, que a filiação do governo federal com os governos locais, quanto mais próximo do governo federal, maior o nível de recursos que o governo local recebe em transferências voluntárias. Isso não precisa nem de estudo. Claro, os estudos são bons para provar, mas isso a gente já pode intuir, né? Isso é uma coisa da natureza humana também. É claro que a tendência é que o governo central beneficie aqueles municípios, aqueles entes menores que têm afinidade política com eles.
Só que existe um outro problema que vem sendo agora destacado em alguns estudos mais recentes, como esse que eu menciono aqui, de que o problema das transferências voluntárias não é só uma questão política, que é o problema que a gente sempre soube. Existe também um problema técnico, que esse autor chama de desenvolvimento institucional dos municípios. Porque quem tem um pouco de experiência na administração pública sabe a quantidade de normas burocráticas que existem para que o município se habilite a receber uma transferência voluntária do governo federal. É um emaranhado de regras e de manuais, etc. Então, esse estudo mostra que, além do problema político, a gente tem também um problema de capacidade técnica dos municípios. Porque tem muito município que não tem a menor capacidade de pessoal, de capacitação mesmo, de conhecimento técnico, para conseguir entender e decifrar todas as complicadas regras da Secretaria do Tesouro Nacional, dos diversos órgãos federais que autorizam transferências voluntárias. Então, além do problema político, às vezes o município ele recebe menos transferência voluntária do que outro, porque ele é um município que não tem capacidade técnica para isso. Então, é outro problema que a gente também enfrenta. E, para provar isso, eu trago essa notícia, publicada agora, recentemente, no início de abril, dando conta de que 98% dos municípios, e o número é esse mesmo, estão com nome sujo junto ao governo federal, no CALC, que a André colocou aqui, que é um dos grandes SPCs do governo federal, aqueles cadastros que, quando o município incide, ele está impedido de receber transferências. Então, veja o número, confirmado pela própria Confederação Nacional dos Municípios, 98%, o número é esse mesmo, não está errado, 98% dos municípios estão com o nome sujo no CALC. E aí, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios vem dizendo que é preciso pensar num novo sistema para reduzir essa burocracia imensa, porque muitos municípios não têm mesmo capacidade de entender todas as regras burocráticas para que seja viável celebrar um convênio para uma transferência voluntária, que muitas vezes é uma transferência voluntária relevante para implementar uma política pública que seja importante para os entes. E vejam, quando a gente vai ver quais são... Porque existem uma série de... Para você não estar no CALC, existe uma série de exigências, talvez em torno de 15 a 20 exigências para você não estar no CALC, por aí. Aí a gente vai ver nessa mesma reportagem quais são os casos mais comuns que geram a negativação, vamos dizer assim, do nome do município no CALC. E aí você vê que, por exemplo, o que gera mais negativação é falta de encaminhamento do relatório resumido de execução orçamentária, que é uma exigência da LRF, e é praticamente um documento que o município tem que mandar que, quer dizer, sequer tem uma complexidade, vamos dizer assim, muito elevada a justificar esse número. Quer dizer, acho que esses dados provam o seguinte, que às vezes o município é um problema realmente de capacidade institucional do município, desenvolvimento institucional do município. Às vezes não é nem um problema que o município tem excesso de gasto com o pessoal, ou coisas, vamos dizer assim, mais graves, vamos dizer assim. Às vezes é um problema de falta de pessoal mesmo para poder elaborar todos esses requisitos, esses documentos, que esse emaranhado de burocracias que o governo federal exige para os municípios. E, por último, o quarto problema que eu aponto por incrível que pareça, muita gente não sabe isso, mas, um pouco falando do que a André falou, do seu aquele problema da antipatia com a União, para reforçar um pouco essa questão, pouca gente sabe, mas as transferências que os municípios recebem, os estados, são tributadas, na prática, pelo PASEP. Quer dizer, a gente chega a esse ponto, além da União, ela ter todo aquele problema de deslealdade federativa, de conceder benefício e de não compensar estados e municípios, quando ela faz transferências para os governos estaduais e municipais, aquilo é tributado também. Existe um tributo específico sobre aquilo que é o PASEP. Que, inclusive, está ressalvado pela Constituição, o artigo 239, mas olha o fato gerador do PASEP. É apurado mensalmente para as pessoas de direito público,
incide sobre o valor das transferências correntes de capital recebidas. Quer dizer, então, até isso a gente tem dificuldade. Quer dizer, além do município do Estado receber proporcionalmente pouco para manter as suas atividades, o que ele recebe, a princípio, ainda é tributado pela União Federal. E há muitos anos. Né? Aí você vai perguntar, bom, mas não tem muito problema sobre o PASEP. Tem bastante. Isso aqui é um exemplo de um acordo do CARF, recente. O CARF tem algumas dezenas de acórdãos de municípios que foram autuados pela Receita Federal porque recolheram o PASEP indevidamente. Então, quer dizer, até isso, os municípios e os estados estão sujeitos a recolher. Aí tem uma discussão grande lá sobre cumulatividade do PASEP, né? Como se não bastasse a do ICMS, né? Não cumulatividade do PASEP, incide, receita transferida ou não. Quer dizer, é uma complexidade a mais também. Por exemplo, a Receita Federal, em 2017, soltou essa solução de consulta de mais de 30 páginas, para explicar um pouco para os municípios como fazer o recolhimento do PASEP, porque você tem várias operações financeiras dos municípios, operação entre órgãos, tributa ou não tributa isso, operação entre entes, operação entre fundos, o Fundeb, o Fundo da Saúde. Quer dizer, você tem um sem número de problemas que envolvem essa contribuição. Então, me parece que, inclusive, essa é uma bandeira da Confederação Nacional de Municípios, como está nesse documento de proposta de 2016, que o PASEP, do jeito que ele está hoje, é uma grave distorção dentro do federalismo, não faz mais muito sentido manter essa contribuição e que deveria se pensar numa extinção, pelo menos parcial. Essa é uma notícia de 2016, e agora, mais recentemente, a gente teve a última marcha dos prefeitos em Brasília, agora na primeira quinzena de abril, e um dos pontos que se colocou ali, me parece que o governo federal atual foi sensível a isso, é que se extinguiu o PASEP, pelo menos em relação àqueles municípios que possuem regime próprio de previdência social, porque realmente para esses não faz o menor sentido mesmo manter uma contribuição como essa na década de 70. Então, eu apontei só 4 problemas para mostrar a dificuldade que a gente tem do federalismo brasileiro de coordenar essa questão das transferências intergovernamentais. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, eu sei que nós estamos aí um pouco adiantados, mas não queria perder a oportunidade de, pelo menos, uma ou 2 perguntas, acho que nós temos tempo ainda, tá? da nossa mesa das 14 horas. Então, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta a fazer ao Dr. Nilson, à doutora Andréia. Fiquem à vontade. Tem como... Acho que dá para fazer em voz alta, né? Não precisa ter... Qualquer professor que quiser, que possa responder a pergunta. Eu vi alguns professores comentando esses acórdãos do Supremo Tribunal Federal com relação ao ICMS e a repartição para o fundo, e alguns fizeram uma diferença sobre o fato gerador, que não seria necessariamente uma decisão contraditória, porque na primeira, salvo engano, de Santa Catarina, do ICMS, em alguma passagem do acordo fala que o fato gerador ocorreu antes. Então, nesse caso, o município já teria a legítima expectativa de receber, e no segundo caso não haveria essa diferença. Procede? Não vejo bem dessa maneira, não. A questão da ocorrência do fato gerador do ICMS, nos 2 casos, na verdade, o primeiro caso é ICMS, o segundo caso não é ICMS, é IPI e imposto de renda. No caso do ICMS, realmente há a ocorrência do fato gerador, e no segundo caso, o que fica claro é que não haveria ocorrente do fato gerador, segundo aquela teoria de que na isenção não ocorre o fato gerador, haveria uma não incidência qualificada pela lei. Mas o que chama atenção e que o ministro Fachin ele explora, e que também dá asa a uma discussão que não fica bem clara, é uma diferença entre repartição direta e indireta. Mas ele explora isso, mas confesso que no voto li novamente ontem, né,
mais uma vez, o voto dele, e ele não deixa claro que isso seria um motivo de diferenciação tão forte, né? A aplicação mais recente, desses acordos mais recentes, o que me parece mais importante é justamente isso, o que estaria dentro da competência tributária propriamente, de desonerar ou não. E realmente, no primeiro acórdão, havia essa questão de ser um benefício fiscal financeiro, em que havia uma protelação do pagamento do ICMS, né? No sentido, então, realmente ocorria o faturador, a obrigação tributária era devidamente identificada, liquidada, e só que aí havia essa postergação de pagamento através de um mecanismo bastante interessante de devolução do dinheiro através de um fundo, que era o FADEC. Então, realmente tem essa diferenciação entre os dois casos, postergando o aumento do pagamento, né, postergando o momento do que seria considerado como arrecadação, né, postergando de maneira artificial. Então, enquanto no segundo caso já se analisava, não, se é concedida a isenção, você nunca vai ter a arrecadação daquele valor que foi objeto de exoneração. Então, há essa diferença realmente. Okay. Bom, acho que temos espaço para mais uma. Bem, não havendo, então, queria só registrar a presença aqui da doutora Vanissa, nossa diretora do Centro de Estudos. Mais uma vez, agradecer então, ao doutor Nilson, à doutora Andréa, pela participação e convidar todos para a continuidade dos trabalhos às 14 horas na próxima mesa. Muito obrigado.